Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso. Hoje é quinta, é o quarto dia de palestras. O áudio está funcionando direitinho? Eu falei, vamos ver se pela primeira vez eu acertei o áudio de primeira. Eu acho que está funcionando sim, hein? Opa, boa noite, Sérgio. Sérgio já está aí. Opa, boa noite, Sérgio. Sérgio já está aí. Bem, JD? Beleza. Sérgio vai ser aí o nosso próximo palestrante aí. Beleza. Sérgio vai ser aí o nosso próximo palestrante aí. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu falei, acho que todos os dias essa semana BIMEX a gente está encontrando essas dificuldades. A gente, enfim, está cada dia preparando novas coisas aqui. Eu não consegui preparar a live do Insta agora, mas daqui a pouco eu já vou botar aí ao vivo também. Então vamos lá, esse aqui é o nosso quarto dia de semana BIM Experts. Quem está aqui já pode compartilhar aí, botar bater uma foto aqui da live aqui no YouTube, marcar a BIM Experts, marcar também o Rangel. Falar nisso, Rangel, dá um oi aí pro pessoal. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Sejam todos bem-vindos, animado aqui para participar de mais essa semana do BIM Experts, trocar essa ideia de um assunto que está tão latente aí no dia de hoje, né? Pois é, então se você quiser já deixar aí o teu arroba aí do Instagram para o pessoal compartilhar, é arroba Rangel Lage. Então, arroba Rangel Lage, arroba BIM Experts, arroba Globo C. Se vocês quiserem aí, já podem começar a marcar, que a gente vai lá compartilhar nas redes, né? E sem mais delongas, cara, quero já deixar a palavra contigo aí, para você meter bronca aí. Eu falei, hoje a gente vai ter também uma dinâmica diferente, ele vai estar olhando no chat, então, pessoal, agora mais do que nunca é participar, que hoje vai ser bem interativo, beleza? Legal, vamos lá. Primeiro, obrigado aí pelo espaço, é sempre muito bacana poder trocar essa ideia com o pessoal aqui. Estou acompanhando pelo YouTube, eu não sei se está um pequeno delay, mas eu não vi começando lá ainda, tá? Mas vamos tocar aqui. Pelo menos o meu link ainda está como aguardando. Se puder só checar, pode ser que o meu link esteja desatualizado. Deixa eu ver aqui. Tenta atualizar a página, vê se isso vai dar certo. Ainda não. Mas a gente pode começar, se a galera já tiver confirmado aí, tiver mais gente assistindo. Eu vou botar aqui no Insta também, e vou ficar falando com a galera. O meu aqui consta como aguardando. Mas vamos lá. Bom, eu vou me apresentar, vou colocar um slide aqui para não ficar assim só na cara. Quando a gente voltar para trocar um bate-papo, eu vou compartilhar minha tela por enquanto, para a gente fazer uma breve apresentação aqui e a gente iniciar. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Estão vendo minha tela? Ah, não, peraí. Legal? Estão vendo minha tela aí, certinho? Oi, tá ótimo. Lembra só de ocultar aí embaixo também a barrinha. Isso, melhor. Vou me apresentar rapidinho, né? Esse é o tema do nosso bate-papo aqui. É possível ser um calculista trabalhando de casa? Bom, eu sou especialista, mestre e doutorando em engenharia civil pela FEC Unicamp. Sou sócio-diretor de um escritório de cálculo estrutural, a Soma Cálculo Estrutural. Professor em alguns institutos de pós-graduação, na Unicamp, na Facens, Unasp, em cursos, enfim, e trabalho com projetos estruturais já há 12 anos, tá? Um pouquinho mais. Nesse período também, é lógico que acho que a gente faz mais ou menos, faz exatamente 2 anos que eu trabalho com o Instagram especificamente, que é essa rede social que tem bombado, né? Se você ainda não segue, tá aqui, pediu para indicar o @rangelage. Deixa eu mudar de link aqui que você comentou, vou alterar aqui também. Legal, agora deu certo. O @rangelage, que eu comecei em maio de 2018, para ser mais exato, compartilhando conteúdo sobre estruturas, tá?
e isso realmente nos deu uma vantagem nesse período, porque aprendemos muito, né, com as redes sociais e como utilizar as redes sociais, como um calculista, que é uma coisa que tinha pouco ainda. Hoje, graças a Deus, isso aumentou essa exposição, todo esse caminho, mas produzindo conteúdos relevantes sobre estrutura e engajando com as pessoas, tá? Então, foi um dos principais pontos, além de já trabalhar com escritório, além de já estar na sala de aula, nas universidades, em cursos, em palestras, enfim, foram diversas do ano passado, estar presente e ter uma presença digital cada vez maior e sentir esse retorno das pessoas de contato, né? Então, tá aí, para quem ainda não conhece, todas as formas de como contactar, o Instagram, o LinkedIn, é outra rede que está fortíssima, né, que tem crescido muito. O meu site não é difícil achar, porque é tudo Rangel Lage, né, tudo junto. Meu e-mail de contato aí, aqui um QR Code que vai estar em todos os slides para você não perder. Sem dúvida, essas duas redes são as mais fortes hoje. Hoje a gente também está no YouTube, né? Produzimos uma maratona recentemente no YouTube e algumas outras redes que a gente tem que acompanhar, inclusive, próximo caminho são podcasts. Aí tá meu site, no site a gente produz conteúdos também relacionados e é uma primeira dica do que a gente está falando aqui dentro, né? Eu sou um calculista, vou explicar o que é um calculista daqui a pouco, a gente vai entender o que é estrutura antes de falar se, legal, dá para ser ou não dá, o que você tem utilizado. Uma das coisas é a gente estar facilmente encontrável e ter as informações muito e cada vez mais claras para a gente trabalhar, tá? Então, o site foi uma das primeiras coisas que a gente fez após o Instagram já atingir um bom parâmetro, um bom número de pessoas com as informações claras lá dentro. E depois disso, depois de algum tempo trabalhando com redes sociais, com o projeto, nós resolvemos disponibilizar cursos online, porque as pessoas pediam, porque eu não dava conta de estar em todos os lugares mais, embora eu adore, né, estar sim, eu acho que a presença digital não exclui a presença real ali, né, física, mas ela te expande muito mais. Na fase que nós estamos, ela é um fator imprescindível. E aí tem os cursos, entre eles, inclusive, o curso Master aqui em Concreto Armado, que é o que nós lançamos a segunda turma essa semana. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, tá? Tem também, só para não deixar de citar, alguns cursos gratuitos, como o mini treinamento em alvenaria estrutural, é uma maratona de concreto. É só entrar no meu site lá, que é rangelage.com.br, vocês terão acesso. Legal, mas vamos para frente. O tema, sempre focando no tema, tá? E sem delongar muito com apresentações. O que é estrutura, no final das contas? Dá para ser um calculista trabalhando de casa, mas antes a gente precisa entender. Eu falo disso sempre nas minhas palestras, quando eu começo as minhas aulas, mas a gente precisa entender por que é tão importante ser um calculista e por que é tão importante ser um calculista ciente das suas responsabilidades. As ferramentas, elas são importantíssimas, mas há pontos antes disso para que a gente decida se trabalhar em casa é possível ou não e nessa fase como isso tem ajudado. Tá, a gente passou por uma série de coisas aí, uma série de questões recentes. O pessoal tá me perguntando, Rangel, mas tá desabando, né, a engenharia brasileira, os prédios, as casas estão desabando? A gente vê exemplos aí de 2011, o edifício 35 pavimentos que colapsou porque o profissional estava utilizando a ferramenta, mas utilizou ela de maneira inadequada, colocando os critérios inadequados, nesse caso o vento especificamente, né? E aí ele foi responsabilizado por isso. Casos mais antigos, né, em 98, por colapso aí em estruturas, mas não foi por erro de projeto, por erro de material. Outros colapsos recentes aí, né, que a gente tem visto, isso em 2016, eu estive lá também, em Vitória, um edifício colapsando por punção, entendo? Não sei o que é punção. Se você não sabe, precisa estudar um pouquinho mais, que são tensões tangenciais, enfim, são conhecimentos que um calculista precisa ter. Aqui eu só quero ressaltar a importância, que se a gente errar,
ou a mão de obra ou os dois, vidas estão em risco, né? Aqui, como esse caso, por exemplo, clássico aí, no Rio de Janeiro, que vidas foram perdidas, né? Que 9 pessoas resgatadas, 5 pessoas morreram. Casa, colapsos em contenções, como esse, por exemplo, em Joinville, Santa Catarina, recente. Tá? Eu gosto de começar mostrando esses problemas, né, digamos assim, para mostrar o quanto é responsabilidade o trabalho de um calculista. Embora seja adorável, eu diria, vou falar disso, é uma coisa que eu sou extremamente apaixonado, mas eu preciso começar alertando para isso. Tá? Afinal de contas, eu quero que esse bate-papo seja um pouco mais rápido, porque eu quero conversar com vocês. As pessoas estão aqui, eu acho que estavam pelo outro link, então estão migrando para esse, né? Galera chegando aí. A estrutura é essa somatória das 3 coisas: a resistência, a estabilidade e a durabilidade. E temos normas para isso, é o esqueleto, é o coração aí de uma edificação. Tá? Por isso eu gosto tanto e por isso às vezes nos assusta tanto. Por isso que às vezes na faculdade as pessoas têm tanto medo ou ranço disso, porque aprenderam de uma maneira que talvez não tenha sido tão claro o suficiente. Tá, mas beleza, Rangel, eu entendi que é estrutura, entendi que não dá para brincar com isso, entendi que é muito desafio, mas o que é esse projeto estrutural que você está falando? Bom, projeto estrutural, também conhecido como cálculo estrutural, inclusive nosso escritório é Soma Cálculo Estrutural, né? Muita gente às vezes até assusta quando você fala que, eu sou um calculista, mas que é isso, né? Que história é essa? Então, vamos só contextualizar isso aqui antes, tá? O Douglas está perguntando ali no chat se vai disponibilizar a apresentação. Eu posso, não tem problema nenhum, tá, Douglas? A gente manda esse material sim. Bom, então é isso, é o conjunto de informações a respeito de dimensionamento e detalhamento. Geralmente a resposta que a gente dá é aquela coisa, olha, eu sou aquele cara responsável por fazer o prédio parar em pé, com economia e com segurança. Então, eu vou detalhar os pilares, se forem pilar, eu vou detalhar as armações, né? Isso o pessoal geralmente vai entender mais o leigo. Mas nós vamos dimensionar e detalhar toda a estrutura que fará parte da edificação, que é todo o conjunto, né? Vigas, lajes, pilares, se for estrutura metálica, a fundação, se for alvenaria estrutural, se for parede de concreto. Então, todos os elementos, o concreto que eu vou utilizar, o aço que eu vou utilizar, o resumo de materiais, a argamassa, enfim, tudo que compõe toda essa estrutura. Legal? Bom, a ideia é que o projeto estrutural seja utilizado como um instrumento cujo objetivo é trazer o quê? Segurança na condição da obra e pós-obra, economia no planejamento, é um dos pontos-chave aí, né? E a própria resistência e durabilidade do empreendimento. A gente projeta estrutura segundo a norma de desempenho e a 6118 para durar pelo menos 50 anos. Mas a gente quer mais que isso. A minha avó queria que durasse mais de 100 anos, pelo menos, né? É para a vida inteira. A gente busca, mas nós temos que nos preocupar, inclusive, com manutenção nesse processo inteiro. Tá, mas para que serve, Rangel? Ok, você é um calculista, entendi que é esse cara meio louco aí que faz esse monte de conta para fazer a minha estrutura, a minha residência, o meu prédio, qualquer edificação, parar em pé com a economia. Tá, então, primeiro é isso. E traz diversos benefícios como atendimento às normas técnicas. Então, primeiro ponto. Tem que atender às normas técnicas, tá? E elas estão aí para nos ajudar. Quando você as conhece com qualidade, ela é um aliado, né? Para garantir a segurança de todos. Cálculo e custo de racionalização dos recursos. Então, quero utilizar os materiais. Sabe aquela coisa, quanto menos você conhece, mais você exagera? Então, às vezes, você está utilizando seus materiais mais do que deveria ou da maneira inadequada. Facilita a manutenção posterior. Então, um bom projeto estrutural, ele ajuda com que a manutenção seja possível. Então, você precisa pensar nisso. Compatibilidade com outros projetos, poxa, BIM total, né?
Então, um bom projeto também eu preciso ter caminhos para que essa compatibilidade seja feita de maneira adequada, tá? Então, ó, isso é legal, tem até o Fábio comentando, é responsável por manter, pense no trabalho que dá manutenção desses prédios, com várias patologias, além de falta de cobrimento, manifestações patológicas, né? Então, erros graves, às vezes de projeto, e muitas vezes também de execução, né? Previsão de ampliação, escolha do sistema estrutural, um dos pontos-chave. Às vezes as pessoas, por não fazer o projeto, legal, vou fazer só concreto armado. Tá, mas industrialização na construção, será que essa é a melhor solução? Então passa por tudo isso. Um projeto estrutural, ele, sem dúvida, é um trabalho intelectual, tá? Mas ele exige muito conhecimento teórico e prático. Quanto menos prática você tiver, pior o seu projeto estrutural. Prática de obra, prática de projeto, né? De conhecer a realidade, como aquilo vai ser executado, e vice-versa. Se você é aquele cara só da prática e não entende a teoria com clareza, isso vai deixar você em maus lençóis. Tá? Por isso, inclusive, que eu escolhi como carreira essa junção das duas coisas, né? Eu sou professor em pós-graduação, em cursos diversos, em palestras e projeto. Todo dia eu estou no escritório de cálculo, né? Proporciona desafios e envolve grandes responsabilidades. Legal. O projeto estrutural, ele passa por essas etapas, né? Eu preciso me preocupar com uma série de coisas que não é o tema da palestra aqui, só para a gente recordar, e aqui eu vou entrar efetivamente no tema, para a gente esgotar, isso é bem direto ao ponto, e se alguém tiver dúvida, pode ir mandando aqui, tá? Eu vou abrir isso mais para frente. Bom, eu passo, e aí que entra um ponto de dificuldade, às vezes. Porque eu vi até palestra de segunda-feira do Fernando, muito bom, de escritório de cálculo, a gente também tem um escritório aqui de um porte até interessante em Campinas, temos obras, sem entrar no nosso site, de diversos portes e muitas obras funcionando ao mesmo tempo. Mas não é a grande realidade da maioria dos escritórios. Muitos calculistas é ele sozinho, ele mais um, ele mais dois, ele mais três, né? E não um escritório de 20, 30. Então, a realidade, na média, é que os calculistas trabalham assim com pontos menores, né? O Bruno até mandando aqui, participou com a gente da maratona que foi semana passada. Aí eu tenho essas etapas, fase de concepção estrutural, fase de análise, lançamento ali no software, detalhamento, emissão de plantas. Em um escritório maior, que é o nosso caso, o caso de alguns outros no país, nós temos como se fosse uma linha de produção. E cada pessoa ou cada equipe é responsável por parte desse projeto. Dificilmente no escritório maior, um único calculista faz todas essas etapas. Eu, por exemplo, faço todas as concepções daqueles que eu trabalho, às vezes junto com o meu sócio, às vezes a gente já concebeu, fez uma pré-análise, passa para um próximo profissional que faz o lançamento dessa estrutura no TQS, então ele faz a modelagem. Às vezes é outro profissional que faz a análise disso que ele modelou, porque já tem outro projeto na sequência, e aí vai fazer as adequações. Às vezes é outro profissional que só faz detalhamento de vigas, pilares e faz esse lançamento. E um último que faz a conferência de tudo isso e a emissão de plantas, a documentação, né? E em todo esse processo tem equipes trabalhando. Lógico que tem um manager em cima de tudo isso, mas todas essas etapas, às vezes é feito por um profissional só, muitas vezes é feito por um profissional só, escritórios de pequeno porte, né, que é, sem dúvida, a maior parte em números, né, no país, e não em número de projetos, em números de pessoas, a maioria dos projetos estão concentrados nos escritórios maiores, e às vezes são equipes interdisciplinares. E aqui entra a primeira dificuldade no trabalho de casa, né, digamos assim. Bom, assim como as estruturas estão mais leves, as nossas ferramentas também. Isso tem ajudado muito, né? Isso tem ajudado muito. O Fábio está até comentando que acha bom a atuação de 4 mãos, pois é sempre possível pecar pequenos erros. Sem dúvida nenhuma. Uma das coisas que eu sempre comento, viu, Fábio? Se a gente conferir o trabalho do outro, ou mais que um,
criticar faz parte de uma etapa importante de um projeto de estruturas. Então, hoje, aqui, a maioria dos escritórios, inclusive o nosso, inclusive eu tenho, eu trabalho com notebook. Em muitas fases eu estou viajando bastante, não agora, né? Mas onde a gente vai, o escritório vai junto, dá mobilidade, dá facilidade, mas ainda tem muitos escritórios que têm PCs. Hoje a gente consegue notebooks muito potentes, né? Assim como as máquinas, isso facilita muito o nosso dia a dia. Bom, o projeto ele tem sua fase de maturidade, todo esse caminho, e esse equilíbrio aí do que é um bom projeto estrutural, que eu não queria me delongar, que eu sei que tem um outro colega na sequência aqui. Bom, quais são os tipos de software disponíveis aí? Aí entra na primeira coisa de mercado, mas antes, eu vou um pouco para frente aqui, eu vou voltar. O que eu preciso para ser um calculista? Não é possível ser um calculista trabalhando de casa? Né? É essa a grande pergunta. Tá? E quais etapas se envolve? Eu preciso de algumas ferramentas disponíveis. Tá? A primeira delas é um computador. Né? Hoje, dá para ser um calculista fazendo tudo na mão? Até dá. Dá, mas você não sobrevive no mercado. Não tem jeito. As pessoas querem velocidade e querem precisão nas análises. E aí dentro nós temos os softwares para nos ajudar nisso, né? Então nós precisamos de computador, de um computador, depende do porte de obra que você vai utilizar, tá? E que você vai projetar. Às vezes um computador simples hoje, que roda qualquer Windows aí, roda os nossos softwares. É lógico que no escritório, que a gente vai rodar um prédio de 30, 40 andares, vai abrir ele em outros softwares diversos, como Revit, enfim, de compatibilização, nós precisamos de uma boa máquina e temos boas disponíveis no mercado. E hoje em dia, com o trabalho remoto, uma webcam, eu uso uma externa, eu estou utilizando aqui uma externa, dá uma qualidade melhor, mas às vezes o próprio notebook resolve, né? E um headset para você fazer as suas reuniões. São os pontos essenciais. Dentro disso, lógico, por isso que eu vou voltar lá atrás, naquele ponto, nós temos alguns softwares disponíveis. Temos vários, eu queria comentar todos, né? Nós temos aqui softwares de análise. Às vezes é importante utilizar um SAP, um ANSYS, Athena. São softwares de elementos finitos, né, para análises bem pontuais. Temos softwares de projeto, né, o TQS, o EBERG, o CPCAD, são os três principais para esse tipo de projeto, que é o estrutural comum, digamos assim, é o residencial, esse predial, né? E os de desenhos aí tem vários. O software é o menos importante nesse processo inteiro. Você precisa conhecer ter familiaridade, saber quais são as limitações e as vantagens deles, e hoje eu faço quase 100% todo no TQS, é a minha escolha. Considero o mais completo, tá? E que dá todo, então posso fazer tudo isso, a análise, o projeto, o desenho, 100% dentro do TQS, já com toda a interface, conversando com todas as outras ferramentas. Mas o calculista é você. O software é só uma ferramenta. Então, o responsável pelo projeto é você, né? O mercado exige produtividade, está certo, exige o uso do computador, que é fundamental, um material bem empregado, mas a responsabilidade é sua. E aí entra aquela discussão já dentro do BIM aqui, para a gente evitar esse tipo de coisa que eu vejo muito. Eu recebo mensagens no meu Instagram todos os dias, assim, centenas de erros graves e que não é possível que a gente veja isso hoje ainda, né? Como algumas coisas assim, que hoje é inconcebível que isso aconteça na obra, né? Nós temos ferramentas, temos conhecimento, tem uma série de pontos já que nos resolvem isso com clareza, tá? Caso o escritório receba projeto em BIM, vai ser necessário ter um computador com uma configuração melhor, certo? JD perguntando. Sim, quando você vai trabalhar com ferramentas,
que exige um pouquinho mais de memória de vídeo, principalmente memória RAM, SSD, para que esse trabalho seja mais fluido, né? Olha, uma série de erros e uma série de manifestações patológicas que nós temos após essa aplicação inadequada dessas estruturas, tá? E erros graves como esse aí. O projeto estrutural, o colega já comentou, ele passa por essas etapas. Eu tenho que ter uma previsão, eu preciso fazer uma validação manual, eu vou falar já, isso é tudo para a gente ir direto ao ponto. Eu preciso fazer uma crítica, a crítica entra assim 4, 5, 6, 10 mãos, quem puder contribuir. Um bom controle, eu preciso ter alguém controlando a qualidade ali do caminho do meu projeto. Experiência ajuda muito, análise de erro e pós-análise, tá? E aí a gente vai. As ferramentas, já disse, sem dúvida, um computador, e aí as empresas têm se adequado nisso, os escritórios também, né? A gente busca com que a equipe seja aqui, seja em casa, pode levar o computador daqui para casa se ele for PC. Hoje eu disse que a maioria é notebook, então essa mobilidade fica muito mais fácil, né? Tendo aí um webcam interno ou externo e um bom headset para essa comunicação fluir. Lógico, né? O cérebro é a sua principal ferramenta. Isso aí, independente de ser remoto ou não. Uma boa internet ainda, e a gente tem às vezes passado dificuldade com isso. No escritório a gente tem uma internet um pouco mais parruda, 250, 300 GB, com backup de 100, e em casa às vezes dá algumas falhas, então a dificuldade um pouco, tá? E aí, eu vou contar um pouco a história. Eu comecei trabalhando num escritório de cálculo em 2008, que era um escritório dentro da casa do proprietário do escritório naquela época. Legal, era a casa dele, e ali dentro tinha um escritório, né? E ali trabalhávamos 5 pessoas. Isso em 2008. E fluía muito bem, aquela equipe já com aquela interação ali interna. Depois disso, o escritório foi crescendo, passou por um ponto comercial maior e assim por diante. E realmente tornou-se um escritório grande. Nessa fase, uma das coisas que ainda é um ponto que as pessoas discutem, né, é que o cliente ter um ponto comercial ainda hoje faz diferença ao fechar negócio. O cara quer ir no seu escritório ainda. Por isso que essa fase de adaptação pode mudar alguns paradigmas, né? É lógico, é legal ter um espaço para receber seu cliente confortavelmente, tomar um café com ele, abrir o projeto. A gente tem, sim, mas é obrigatório? Não. Às vezes você pode buscar pontos, né, como coworkings, como lugares agradáveis para receber seu cliente, principalmente no começo. Lógico, se o escritório cresceu, você até quer ter seu ponto? Sim, mas é possível. Eu comecei, depois que eu saí do escritório, comecei trabalhando em casa mesmo, e fiquei um bom tempo, e às vezes ainda eu fico de home office, porque tem uma série de vantagens que a gente vai falar já já. Mas nesse processo, as ferramentas nos ajudam muito. Uma delas é o TQS. O TQS é o software que nós utilizamos, eu disse aqui, para projeto, para análise, para detalhamento, e as licenças já há algum tempo, eu acho que eu já trabalho com licença web há uns 4 anos, mais ou menos. As licenças antigamente eram hardlocks, e muitos escritórios ainda são reticentes em trocar, porque prefere um pendrive, né? E o pendrive perde, pendrive quebra, pendrive se perde nesse processo todo. Então, uma licença web permite um gerenciamento muito mais claro, né? Às vezes a licença ficava no escritório, levava para casa. Então, onde eu tiver, eu posso remover e a licença vai estar sempre disponível na nuvem. Seja uma licença vitalícia, seja uma licença... E isso eu vou até estender para as aulas. Às vezes eu dou turmas, como por exemplo o curso Master, tá com as 2 turmas com quase 800 alunos, né? Imagina gerenciar a licença. Então, no escritório, isso facilita muito. E às vezes a gente reveza uma licença, às vezes utiliza todos, né? Junto com isso. Tá? O pessoal está perguntando, o Fernando, você recebe muito cliente no escritório? Outro pergunta antes da pandemia, já fazia bastante reunião online? Fernando, já. A gente, sim, tem clientes e tem clientes. Os clientes já estavam se adaptando.
A gente recebe, sim, muito cliente no escritório, mas eu vou mais ao cliente do que ele vem aqui. Eles gostam que a gente vai lá na construtora, porque o nosso cliente são as construtoras, incorporadoras em São Paulo. Então, é muito mais a gente ir ao cliente do que ele vir aqui. Tem reuniões aqui? Tem, mas proporcionalmente o número de ir, nós estamos em Campinas, né? As reuniões, às vezes em São Paulo, às vezes São Caetano do Sul, e às vezes lá em Ribeirão Preto, era um tempo de deslocamento gigante, que a gente está sempre à disposição do cliente, mas é um alocamento de tempo e recurso muito grande, e os meus clientes já antes disso, muitos deles eu fazia as reuniões. Então o Zoom eu utilizo já há algum tempo, vou mostrar algumas aqui para vocês. Então, essas outras ferramentas que têm ajudado muito nesse processo, não só da comunicação entre a equipe, como uma comunicação com o meu cliente. O Zoom é uma ferramenta que eu já utilizo já há bastante tempo, é sem dúvida hoje a mais utilizada, eu utilizava tanto para aulas quanto para comunicar com o cliente. Tem um que eu uso, o Airby aqui, que é de graça também, então talvez poucas gente conhecem. A mesma coisa, eu crio uma conta, eu não preciso ter o Skype mais, por exemplo, eu quase não uso o Skype. Eu não citei aqui, mas uma coisa que a gente usa e que é importante é que o nosso Skype, nosso número fixo é um número do Skype Business. Então, eu estou sempre conectado no escritório e no celular. Se eu estiver fora, o cliente ligou num fixo, também no meu celular vai chamar, tá? Então, fica uma dica de uma ferramenta legal. Para comunicação, todo o tempo, eu consigo fazer reuniões, deixar elas gravadas, o pessoal já conhece o Zoom aí pela facilidade, né? Aí eu tenho, todo mundo conhece o Trello, para esse gerenciamento aí, ajuda muito, eu sei que tem ferramentas melhores, tem ferramentas maiores, mas ajuda muito internamente. A maioria dos nossos clientes hoje já usam o Autodoc, é outra ferramenta, Constru Manage também, não coloquei aqui, são os dois gerenciamento em nuvem, que ajudam muito, inclusive o Autodoc já tem o Autodoc for BIM, né? Nós estamos utilizando, por exemplo, de um cliente nosso, que é lá em Manaus, né, e está utilizando o Autodoc for BIM, a consultora Capital, um caso de sucesso aí, até deixar um parabéns a esse esforço de implementação. Nós temos aqui as ferramentas do BIM Collab, né, para BCFs, e assim, o velho e-mail e o WhatsApp. O WhatsApp no começo ainda tinha bastante preconceito em relação a isso, né, mas é uma ferramenta, a gente usa o WhatsApp Business também, é uma ferramenta sensacional, né? Ter um escritório legal, bonito, faz bem? Faz, não tem dúvida nenhuma. Mas eu queria mostrar que nós estamos aprendendo algumas coisas com isso. É legal ter esse espaço confortável, mas tem coisas mais importantes, tá? O Fernando está até falando aqui que ele também usa bastante o Airby. Era até um outro nome antes, mudou recente. Para até 4 pessoas também é gratuito essas reuniões lá, é bem prático. Eu tenho 2 empresas, né? Sou sócio no Soma Cálculo Estrutural, um escritório de cálculo aqui em Campinas. Nós temos muito clientes grandes, desenvolvemos projetos em parede de concreto, alvenaria estrutural, concreto armado, né, normal. São essas principais 3 frentes nossas. E uma empresa, só meu nome, Rangel Lage, de conteúdo online. Vou dizer que é mais do que curso online, conteúdo online, e em todas elas, principalmente o escritório, os dois, né? Principalmente essa parte aqui também de conhecimento online, de informação, tem se beneficiado muito desse período, porque as pessoas têm experimentado o trabalho online. Bom, eu vou finalizar com isso. Eu postei recentemente no Twitter e no meu Instagram, que é a rede de maior acesso, algumas coisas que eu acho que nós aprendemos ou aprenderemos com a crise. Isso eu acho que pode mudar os nossos paradigmas, pode melhorar muito o nosso processo. Primeiro, é cobrar resultado e não horário. Isso eu já fazia, tá? A gente tem uma parte da nossa equipe que já trabalha em home office, já trabalhava, tá? E uma parte aqui interna. Então, a gente já está acostumado a cobrar resultado e não horário. As pessoas, quando ela pode escolher o horário que ela rende mais,
Tem pessoas que preferem trabalhar em horários de madrugada, por exemplo. É lógico que o escritório não dá para. Se você é um calculista, você tem que trabalhar no horário comercial, né? O cliente liga, o cliente quer atenção, o cliente quer fechar a proposta, o cliente quer tirar uma dúvida. A obra funciona das 7 da manhã às 5 da tarde. Tem escritórios um pouco mais tarde, tá? Você precisa estar disponível. A delegar responsabilidades, a gente traz muito as coisas aqui para dentro, né? Ter confiança na equipe, isso é uma coisa que as empresas vão aprender. A pergunta é: o RH está preparado para isso? Trabalhar enfrentando nossa procrastinação, a gente tem isso, né? De deixar para depois. E ter o famoso equilíbrio entre trabalho e família. Eu não sei o que vocês acrescentariam, mas é essa experiência que eu queria trocar de adaptação. Nós já estávamos fazendo isso há algum tempo. E temos aprendido muito com esse processo, mas a boa notícia é que nesse período, nós aproveitamos a onda, então a gente já fazia e chegamos mais na frente, tá? Agora eu vou responder algumas dúvidas aqui, já tem várias, né? Deixa eu parar de compartilhar a tela. Legal, Guilherme. Fica com você. Eu sei que já tem perguntas sendo feitas ali, mas vamos. Opa, tudo certo, cara. Eu estava acompanhando aqui de lado, que também tinha uma galera participando no Instagram. Eu falei, eita, fé! Mas eu vim trazendo o pessoal para cá também. Pessoal, eu vi que você já respondeu aí a do Fernando, né? E você foi batendo papo com a galera aí ao longo. Mas eu acho que o Jussara também está comentando aqui que o Fernando usa o Whereby, né? A Jussara falando que depois dessa fase vai mudar muita coisa. Pois é, né? Ela já trabalha em home office há 10 anos. Pois é, né? Agora o grande público está tendo que se adaptar a isso e realmente eu estou pensando como é que vai ser uma loucura, né? Você tem alguma visão sobre isso? Cara, assim, eu tenho experimentado o quanto que as pessoas... Antes, eu tinha, inclusive, quando eu entrei nas redes sociais, calculista, cara, você está na universidade, você está fazendo um projeto, para que isso, né? Então, como eu comecei isso antes, eu tenho experimentado um processo oposto. As empresas, as universidades, as pessoas que tinham aquele preconceito, o preconceito da ideia é essa, é a pessoa que forma um conceito sem experimentar o processo. Tem experimentado, tem criado o processo e tem descobrido que todas aquelas vantagens que a gente falava é verdade. Então, a pessoa, você tem uma melhor qualidade de vida, porque você consegue adaptar seus horários, você não fica no trânsito 2, 3 horas, né? Você consegue ter mais produtividade, você consegue ter mais praticidade e velocidade. Então, toda empresa quer isso, quer um bom ambiente, quer e um ambiente, eu digo, não somente físico, das pessoas colaborando entre si, uma boa qualidade de vida, a pessoa feliz produz mais, e a equipe trabalha melhor. Então, todos esses benefícios as pessoas têm experimentado. Eu acho que é um caminho sem volta. Muitas empresas vão experimentar, vão gostar e não vão sair desse processo, porque a gente consegue dar mais competitividade ao processo, né? Você consegue ser uma empresa mais competitiva. Pois é, e aí, justamente, e você fazendo isso, você expande as possibilidades, e aí, expandindo as possibilidades, era uma pergunta que eu ia fazer para você, eu acabei tirando daquela lista que o JD perguntou, você consegue cliente pelas redes sociais ou de outras formas? Cara, é assim, ó, cálculo estrutural, principalmente, é indicação, né? Então, a maioria dos meus clientes, principalmente no começo, é indicação. Eu trabalhava no escritório, as pessoas já me conheciam, e faz um projeto, indica para outra consultora e assim vai. Raramente um cliente procura cliente no Google. Qual cálculo estrutural faz isso? No Google. Então, o grande fator-chave para eu conseguir cliente ou para os escritórios são indicações. E networking. Networking é relacionamento. Networking é você estar presente, as pessoas te conhecerem. Então, nesse sentido, sim, as redes sociais, o LinkedIn e o Instagram me gera clientes alunos e clientes de escritório, tá? Em grande volume. Muitos clientes meus foram ou são alunos. E clientes, gerente de construtora, dono de construtor, hoje mesmo tem feito vários,
projetos que vieram de relacionamento. É lógico que dentro da bolinha lá tem que ter conteúdo e tem que ter trabalho de qualidade. E sim, a rede social, quando você a usa de maneira adequada, se você estiver usando sua rede social só para postar foto da, olha que obra legal que eu fiz, olha que... Não, isso não gera clientes. Agora, quando você usa a rede social para gerar conteúdo, valor, para você fazer diferença na vida das pessoas, tem gatilhos mentais fortes, como a reciprocidade. Quando o cara tiver um problema, ele vai lembrar de você, e as pessoas preferem se relacionar com pessoas do que com empresas, então ele vai lembrar, puxa, o Rangel falou desse negócio aqui, estou com um problema na empresa, ele procura, a gente orça e faz o projeto via Soma, que é a minha empresa de cálculo estrutural. Então, a resposta é sim, faça, use, e as empresas, as grandes corporações já descobriram isso. As grandes indústrias que antes não estavam no Instagram, no LinkedIn, estão fortes, porque muitas delas descobriram que, principalmente nessa fase, que elas estavam para trás. Perderam tempo e não estão surfando a onda. Sabe aquele, eu até postei um dia um meme aí da pessoal de um leãozinho pequenininho assustando um grandão. Tem empresas se assustando com startups. Tipo, de onde veio esse cara, né? De onde veio essa empresa? O que aconteceu? Porque não estava conectada com o processo. Pois é. E agora eu estava até vendo aqui com você falou isso, né, de empresa grande, e é bem diferente. O Fábio, ele veio falar que ele é coordenador de manutenção civil em um grande condomínio comercial bancário, 380 mil metros quadrados, 54 prédios, que o home office fica difícil. Eu falei que eu entendo que o meu pai, ele gerencia aqui o condomínio do prédio de 3 andares com 12 apartamentos, ele já fica doidinho. Eu tô brincando, né, mas eu falo isso que o meu pai, ele participa das semanas Bean Experts, ele já comprou, inclusive, 2 acessos ouros, né. É legal só ressaltar que nós estamos falando assim que o trabalho, o home office, ele tem que reinar e que vai ser só assim tudo para frente. Não, é que às vezes muitas empresas, estou falando aqui de cálculo estrutural especificamente, né, sequer experimentam o formato ou parte do formato. Tem clientes que fazem deslocar ou que se deslocam 3 horas de cá para fazer uma reunião de meia hora, e coisa que, cara, eu fiz recentemente uma reunião no Zoom com um cliente, cara, que ele chamou, poxa, que negócio legal, né? Por que você não me falou disso antes? Eu tava tentando falar, mas você gosta de... Então, eu acho que o que eu quero dizer é isso, é que o trabalho remoto não é excludente, assim como os cursos online não são excludentes aos presenciais, eles são complementares, de forma que o que tem que ser presencial vai ser presencial, mas será que tudo que a gente faz realmente precisaria ter sido presencial? Pois é, eu acho que essa vai ser a grande resposta que as pessoas estão recebendo, né? Porque realmente, aí eu ainda acrescento que eu falei, e quando, a partir desse momento, muitas coisas vão mudar. Só que eu acho que a gente vai começar a fazer tudo mais virtual, e quando a gente se encontrar, vai ser mais produtivo. Que a gente sabe que vai ser aquilo que só dá para se resolver no tete-a-tete, com um papel na mesa, com um quadro na parede, né? E as reuniões vão acabar sendo melhores. Então, aquelas reuniões que a gente ficava 1, 2 horas, talvez sejam bem mais rápidas, né? Que a gente sabe que não pode perder tanto tempo assim. Que se bobear, tá alugando uma sala, né? Então, você alugando, quanto menos melhor, né? As experiências online, presenciais, vão ser reunião experience, é aquele lugar que você vai sentar e resolver o problema assim. Quanto tempo a equipe fica ociosa? Às vezes eu vou para a reunião e falo aqui de escritório, vou para a consultora, os projetos eles são multidisciplinares, a gente tem várias disciplinas, né? Estrutura, instalações, elétrica, hidráulica, fundações, pressurização, arquitetura, enfim. Aí eu fico numa reunião de 4 horas para participar meia hora. E o restante são outras disciplinas que às vezes é só para você estar ali para fazer aquele monitoramento. Legal. Isso tem que ser excluído? Estou dizendo que não. Estou dizendo que, será que isso é o mais produtivo? Eu acho que as empresas e os consultores já estão se tocando disso. Porque nessa fase não é opção, né? Não tem opção. Eu preciso. Os projetos estão rolando. A gente tem fechado projeto, a gente tem orçado projeto todo dia, os consultores estão cobrando os prazos, a gente tem entregando os projetos e coisas que antes eu teria que perder um dia para uma reunião, eu estou produzindo no escritório.
né? Então, isso é interessante comentar. Pessoal aí, a Tássio aí já está dando boa noite, falando que é aluno seu aí. Cagé Fonseca, pois é, reuniões mais produtivas e objetivas. Eu tenho aqui aquelas perguntas, se eu puder fazer para você. Manda aí. Você falou já da sua experiência, né, como você começou, e vem cá, mas agora, como é que está sendo essa relação de você com todo... qual é a sua visão de como é que está hoje em dia, assim, das empresas que você já conhecia, como é que alguma coisa mudou, como é que está essa nova... Alguma coisa mudou desde que aconteceu o Covid ou... De que ponto de vista? Do relacionamento com o cliente em si? E eu tô pensando nisso, porque como você falou, que muita gente nem sabia o Zoom, né? Isso daí já eram clientes seus quando você fala, ou isso já era cliente antes consultoral de Santo André, por exemplo, e que sequer sabia. Rangel, eu tô tentando te falar no telefone aqui um negócio que tá no projeto. Falei, calma aí, deixa eu te mandar um link. Você tá no computador? Não, tô no celular, tudo bem. Abre no celular, vou te mostrar aqui no meu computador e você diz para mim se é isso. Cara, na hora que ele abriu, assim, recente, cara, que legal, chamou a galera do escritório, vem ver hoje, né? Então, as pessoas descobriram isso. A relação tem mudado? Tem sido mais produtiva. A gente tem sido mais direto ao ponto, a gente tem resolvido. Cara, aí tem um cara que está em Campinas, outro que está em São Paulo, tinha um gerente de obra lá em Sorocaba. Vamos marcar. Ontem, fiz uma reunião com um cliente que está em Manaus, igual eu disse. A gente tem cliente no Rio de Janeiro, tem cliente em Fortaleza, tem cliente no Brasil inteiro. E que, imagina, pegar um voo para ir na reunião lá em Manaus, né? Quanto tempo se perde nesse processo? E a gente só tem que tomar cuidado, o pessoal às vezes não está tão preparado, que daí no meio da reunião parece uma criança chorando, tudo bem, é uma das dicas, então, ali, procure, se possível, dentro da sua casa, um ambiente sossegado, né? Você tá falando, foi exatamente o que aconteceu. E isso daí é um agravante dessa época, né? Porque se fosse qualquer outra época não seria um problema. Hoje eu tava falando com uma colega do trabalho, ela falou: olha, desculpa, mas 2 crianças em casa, 3 e 6 anos, cara, elas já estão mais do que entediadas. Isso... O Fernando tá fazendo uma pergunta aqui. Tá, mas só para responder isso também, mas é claro porque nesse processo específico as crianças não estão estudando por causa da pandemia. Num dia a dia normal não é assim, né? As crianças têm outras atividades e isso ajuda muito. Se eu tenho um impacto no mercado imobiliário pós-pandemia, eu acho que vai ter uma curva assim de adaptação. Mas, assim, os meus clientes estão tocando as obras, a maioria. Eu pergunto isso todo dia, a obra está rolando. Os projetos, pelo menos do que eu estou sentindo, não estão sendo adiados. Alguns talvez estejam ali segurando um pouquinho mais. Mas e aí, pós-pandemia? O cara vai ficar com isso parado? Então, Fernando, eu acho que vai ter um pico de adaptação, mas a retomada vem e vem forte. Por isso que as pessoas estão investindo tanto em se preparar para serem mais produtivas, né? Essa é a minha opinião. O JD também aqui, ele faz essa pergunta, a primeira reunião com o cliente, se não seria melhor fazer pessoalmente, para analisar, enfim. Isso não, por isso que eu disse, isso não exclui a reunião presencial. Um calculista conhecer o terreno, por exemplo, importantíssimo, a gente tem que, mas não tem que ir 50 vezes nesse terreno, entendeu? Às vezes é o exagero de uma coisa ou de outra, equilíbrio é importante, né? Tá ali com o cliente, pegar na mão, conhecer, é um contato importante, uma prospecção, sem dúvida nenhuma. Não é excludente, tá, JD? Ele é complementar. Pois é, e aí falando desses novos processos, isso é uma coisa que começou no... Olha só, né? A gente, hoje em dia, utiliza-se o drone para fazer levantamentos topográficos, né? Mas tanto na minha empresa, quanto na empresa do Arthur, lá na Austrália, na minha empresa americana, na empresa australiana, eles compraram um drone por causa de estruturas. Porque eles queriam avaliar as estruturas que estavam alto, então eles iam com o drone e batiam as fotos lá em cima. Foto de alta resolução, você a poucos metros, era, melhor do que aquilo era só uma pessoa escalando, né? Mas, enfim, né? Hoje aí a gente entra em outros pontos de consultex, de drone com a inteligência artificial, da gente poder fazer inspeções de manifestações patológicas com drone a ideia
é que sempre o processo seja o mais rápido possível e que o que seja essencial é as análises, são as decisões, né? Então, poder utilizar, por exemplo, daqui do escritório, fazer uma inspeção com um drone lá em Fortaleza, com a internet das coisas, isso vai ser possível. A gente precisa estar ligado nisso. Mas, às vezes, a gente está patinando no mínimo, que é achar que uma reunião online é bobagem, que não vai ajudar em nada, né? Isso que eu queria dizer. O calculista hoje, a grande maioria, trabalha um só. Cara, às vezes o cara fica tão preocupado, fala, então precisa abrir um escritório, fazer aquele investimento gigante. Quando você estiver nesse ponto, talvez possa ser, mas isso não é essencial. Pois é, e isso que você falou do Skype foi muito interessante, porque eu também trabalhava remoto. E eu tive que explicar para a pessoa que a pessoa podia usar o Skype para chamada de voz, a pessoa achava que era só para compartilhar a tela. Pois é. E eu falei, porque muita gente também, acaba que eu falei, o dado que a gente tem aqui, todo mundo que está participando aqui, está assistindo uma live no YouTube, então a pessoa tem uma noção boa de processos digitais, né? Mas que a grande maioria que não tá, justamente quem não está aqui participando era quem tinha que ouvir isso que você está falando, né? Mas a crise tem meio que forçado o cara a experimentar. Por isso que fala, crise é oportunidade, sempre. Pessoal, crise é oportunidade. E a oportunidade de se aprender um trabalho remoto, a oportunidade de se aprender ferramentas que não são excludentes, mas são complementares do trabalho, e que nos escritórios, aqui no nosso, tem ajudado, nas universidades tem ajudado a gente otimizar recursos e focar tempo e dinheiro e deslocamento para outras coisas, tá? Eu não quero extrapolar, igual o Maurício está comentando aqui, a gente quer equilíbrio, né? E aos poucos, com segurança, dar um passo a mais. Conhecer as ferramentas é o mínimo, a gente está falando aqui que hoje em dia está tudo na nuvem, né? A gente trabalha dentro do Google Drive, a gente compartilha o projeto aqui no Beam Collab com qualquer parte do mundo, né? Então, isso é bem prático. Eu falei, eu tenho outras perguntas, mas eu acho essa do Tássio aqui importante para a gente terminar. Quais são os cuidados que a gente tem que tomar em relação às inovações tecnológicas, né? Com o passar do ano, elas vão substituir o engenheiro? Eu adoro essas perguntas. É igual aquela... até postei esses dias, né? O pessoal assusta muito quando eu posto algumas inovações, eu gosto muito de inovação. A gente posta, poxa, mas isso vai tirar o emprego de quantas mil pessoas? Eu imagino na época todas as lamparinas brigando com a lâmpada, né? Então, eu acho que não, viu, Tássio? As inovações, elas precisam ser aprendidas e dominadas. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta, isso nunca vai tomar as decisões que precisa tomar. E isso vai exigir que os engenheiros sejam cada vez mais analíticos, né? E não operacionais. É isso que a gente vai buscando. Então, eu acho que não. Acho que tem que tomar cuidado, sim. Acho que a gente tem que conhecer com clareza as ferramentas, mas se você for o cara do contra que não vai conhecer, você vai ficar para trás, vai vir outro, surfar sua onda, e pelo contrário, vamos otimizar em decisões corretas, e é isso que a gente tem feito. Tá? A gente não vai substituir engenheiro, eu acho que de maneira alguma. Assim como a medicina já tem evoluído para consultas online, entre aspas, né, ou digitais. Então é importante lembrar, né? E esses momentos justamente fazem a gente se lembrar da nossa posição, né? E hoje em dia, além de tudo, para você ver, cada vez que a gente recebe essa pergunta, beleza, tá, pode dizer que as máquinas vão ser melhores, que elas vão ser mais produtivas, mais eficientes, mas hoje uma das grandes coisas que as pessoas perguntam é, poxa, mas como é que você encontra outras pessoas? Isso sempre vai fazer parte da nossa realidade. Então, quando a gente pergunta de tecnologia, hoje em dia, por causa da situação do vírus que a gente está, a pergunta também é, mas como é que a gente vai interagir com as outras pessoas, reunião presencial, reunião ao vivo? Aí a gente começa a se lembrar da nossa humanidade, que, enfim, né, a máquina em si, ela não vai substituir isso tudo que a gente tem, né? Perfeito. Só para comentar um comentário aqui do Fernando. O Fernando tem escritório de cálculo, a RM, deu a palestra aqui na segunda, está disponível para vocês. Brincando que o Lino comentou que calcular todos sabem, a filosofia da estrutura que é a questão. E eu quero terminar também com isso. Estruturas, se você não souber
o que é uma estrutura. Se você não souber resolver a estrutura na sua cabeça, no cálculo, na mão, não use o computador para isso. O computador é só uma ferramenta para facilitar e dar velocidade. A gente não está querendo substituir as coisas. E entender o comportamento. Se você não conseguir entender aquele poste espacial na mão, refaça. Faça seu modelo de outro jeito, porque ele é para facilitar esse processo. Tá? Pois é. Então. A dica aí, o Fernando cutucou, a galera já está pedindo vaga para ele. Eu falei, isso é o que eu adoro da Semana BIM Expert, né? Que uma parte é o conhecimento que o palestrante traz e a outra é essa interação aqui. Eu tenho muito orgulho de dizer que a Semana BIM Expert é essa interação. É muito gostoso mesmo, pessoal. Eu fico muito feliz de vocês mandando aqui. Então, assim, gostaria de reiterar que compartilhassem, viu? Marca aí @BIMExperts, @Rangel Lage. Já bate uma foto da tela, fala que está participando, que aí para os seus amigos também virem conversar aqui com a gente, né? E falar, hoje, cara, o meu sonho era esse ano fazer um evento presencial da BIM Experts, mas aí com isso que aconteceu eu falei, parece ironia do destino. Vai chegar. Vai chegar. Então, Rangel, eu gostaria de agradecer muito aí por você ter participado, já é a segunda semana da BIM Experts que você está com a gente, eu fico muito feliz aí de você estar disponibilizando do seu tempo, né? Às vezes as pessoas não sabem o que a gente passa para estar aqui, mas é para saber que a gente faz isso com muito carinho, né? Para estar compartilhando e conversando e interagindo. Legal, eu que agradeço, continuo à disposição de vocês e de qualquer um que está assistindo essa live. De novo, engajamento é a chave, networking é muito mais do que contato, não é quantas pessoas, eu estou chegando a 75 mil seguidores no Instagram, se eu não me relacionar com eles, esse número não serve de nada. Às vezes tem gente com 2 milhões e não se relacionam com 0,5% dessas pessoas, isso não faz sentido, não é número, é a qualidade desse relacionamento. Fica disponível no Instagram, no LinkedIn, onde vocês digita Rangel Lage em algum lugar que vocês me acham. Eu falei, o Fernando também, depois da palestra dele, já ficou o convite para ele participar do Vida BIM. Rangel, já deixo também o convite aí do Vida BIM, já tem até o roteiro lá, que eu já passei para ele. Vou até encaminhar para o Fernando depois. Legal, tamo junto. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Pessoal, eu vou aqui fazer a transição e enquanto eu preparo aqui o Sérgio para a palestra, ele estava aqui no chat com a gente, eu vou preparar, daqui a 2 minutinhos a gente está de volta, beleza? Valeu, pessoal. Valeu, Rangel.